Porque a sinalização deve ser uniforme em todo o país. Uniforme, você vai entender que como sendo no mesmo padrão, igual, do jeito que funciona no sul do país, vai acontecer no sudeste, no nordeste, no norte, no centro-oeste, todas as regiões, todos os estados, todas as cidades do Brasil. É um padrão. Por que a sinalização tem que ser padrão? Para confundir visitantes, é o contrário, né? Justamente para não confundir as pessoas. Pensa se você chegar numa cidade onde a sinalização é toda diferente. Aí confundiria, mas como ela é uniforme, ela é padrão, ela é igual, então a intenção é não confundir. Para permitir variações, não, justamente a variação é variar, mudar. Aqui, ó, uniforme é igual, ou padrão, segue um padrão. Isso quer dizer uniforme. Então, não vai permitir variações, não vai. Para favorecer o design regional. Acho interessante usar aqui um termo em inglês, sendo que a gente está fazendo uma prova em português, né? A não sei que eu não tenha conhecimento de que design é uma palavra que já foi inserida no dicionário português, né? Da língua brasileira, língua portuguesa. Favorecer o design regional não é para ficar bonito, não, fica design, não. Para que uma mesma placa signifique a mesma ação em qualquer cidade, aumentando a previsibilidade. Isso. Esse aqui é o tipo de questão que dá para chutar na técnica do elefantinho, né? Ó, alternativa curta, alternativa média, alternativa curta, alternativa longa. Foram duas linhas completas, ó. Essa última aqui, destacadamente, ela é muito maior do que as outras. Então, ela é um elefantinho. Quando a gente encontra um elefantinho, você já sabe, é 80% de chance dele ser a resposta. E nesse caso, confirmou, ele é a resposta. Como a sinalização horizontal complementa a vertical quando há conflito entre elas? Aí já começa a complicar, porque o pessoal ainda confunde esse lance de sinalização horizontal e vertical. Bora lá. Sinalização horizontal são aquelas pinturas no chão. Vou colocar no chão, mas o nome correto é no pavimento, no asfalto. Enquanto a sinalização vertical são as placas. Tem que guardar isso. E aqui o que a questão está querendo dizer é o seguinte: quando há um conflito quer dizer, um diz uma coisa, o outro diz a outra. Entre essas sinalizações, quem que eu devo obedecer? Vou dar um exemplo. Imagine que tem uma placa proibindo ultrapassar. É assim que é a placa de proibir ultrapassar? Mais ou menos. Essa aqui é proibido mudar de faixa de trânsito. Beleza. Proibido ultrapassar. Não pode. Não quer que você mude de faixa de trânsito. A de proibir ultrapassar são dois carrinhos, né? Um do lado do outro, assim. Ó. Isso. Não pode ultrapassar. A placa está proibindo. Mas no chão tem uma linha pontilhada dividindo os fluxos. A linha é a sinalização horizontal, porque é uma pintura no chão. A placa é uma sinalização vertical. A placa diz para não ultrapassar, a linha diz que pode. E aí? Quando acontece esse conflito, a gente precisa saber definir quem obedecer. Então vamos ver. Conflitos não ocorrem entre sinalizações, não deveriam ocorrer, mas ocorrem. Nesse caso aqui, por erro. Mas tem hora que pode acontecer não por erro. É por circunstância mesmo, não vou exemplificar aqui agora não, para não complicar ainda mais. Mas ocorrem sim, esses conflitos ocorrem. A sinalização vertical sempre prevalece. Sempre. É uma casca de banana. Quando tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser errada. Professor, mas por que casca de banana? Casca de banana são 20 palavras que eu encontrei que quando elas aparecem dentro de uma alternativa, eu chamo elas de casca de banana. Opa, apareceu uma casca de banana aqui. Aí você deve estar pensando assim, professor, quais são essas 20 palavras? Não dá para explicar aqui agora na correção de uma questão. Vem estudar com a gente que eu te ensino. Então aqui, 90% de chance de ser errada, eu vou colocar como errada, porque é quase 100%, né? A sinalização horizontal sempre prevalece. De novo, sempre. Casca de banana. A hierarquia define prioridade. O que é hierarquia? Outra palavra difícil. Hierarquia é quem manda mais. Guarde isso na sua cabecinha aí. Toda vez que aparecer essa palavra hierarquia, é quem manda mais. Ela define prioridade, ou seja, quem vai ser respeitado primeiro.
Marcas no solo orientam movimentos. Ok, que é o que está no chão, orientam movimentos ali. Se houver conflito, segue-se a ordem legal, mas não falou qual ordem legal. Simplesmente disse, siga o que está na legislação. A alternativa ficou vaga. Ela ficou vaga. Ela não tirou a minha dúvida sobre quem eu devo obedecer, que se é a placa ou a linha. Mas essa é a resposta. Diante de tudo isso, uma questãozinha cheia de palavras técnicas, difíceis, se você não sabe fazer essa análise igual eu fiz aqui, dá para usar aqui a técnica do elefantinho também, ó. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, ó, curtinha, ó. Enquanto a última aqui tem 3 linhas de resposta. Ela é uma alternativa longa. Alternativa longa eu chamo de elefantinho. Quando tem um elefantinho, você já sabe, é 80% de chance dessa alternativa ser a resposta. E nesse caso aqui, é a resposta. D de dado. Considerando direção defensiva, qual é a relação entre atenção, distância e antecipação? Atenção, distância e antecipação. Quer saber qual que é a relação entre essas 3 coisas? Se eu presto atenção, mantenho a distância e consigo antecipar riscos, dificilmente eu vou me envolver em um sinistro, num acidente, né? Então, bora ver. Atenção constante e manter distância. Beleza, vamos lá. Atenção constante, ok. Manter distância, ok. Permitem antecipar. Então, aqui já apareceu as 3 coisas, ó. Atenção, distância e antecipação. São as 3 coisas que eu estou procurando. Antecipar ações e evitar sinistros. Lembrando que sinistro no trânsito é o conceito de acidente. Vamos entender assim. 99% de chance dessa ser a resposta. Vamos ver a outra. Distância não influencia na antecipação. Influencia sim. Se você tem mais distância, você tem maior capacidade para antecipar. Atenção é menos importante que velocidade. Como é que a gente pode afirmar isso? Tanto a atenção quanto a velocidade moderada são importantes. Não tem esse lance de menos ou mais. Antecipação substitui atenção. Já até ensinei isso em outra aula. 90% das vezes que aparecesse a palavra substitui numa alternativa, essa alternativa está errada. 90% das vezes. Então aqui sobrou mesmo para a gente a letra A. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Ao ver uma linha contínua amarela simples no centro da via, o que o condutor deve entender? Essa linha é aquela sinalização que vem pintada no meio da pista. Bora lá. Se ela é de cor amarela, é porque o trânsito vai e o trânsito vem. São 2 sentidos. Aqui está falando que é uma linha só. Simples quer dizer, é uma só. Uma só. Porque pode ser dupla, né? 2 linhas, vocês já viram, né? Que no centro aqui da pista pode vir 2. E aqui ela é contínua. Nós temos as pontilhadas e nós temos as contínuas. Nesse caso aqui ela é contínua. Contínua. De cor amarela, vai e vem cá. O que o condutor deve entender? Dá para a gente entender aqui. Primeira coisa, não pode ultrapassar, porque ela é contínua. Segunda coisa, os fluxos aqui, ou as direções dos veículos são opostas, então isso aqui é mão dupla. É isso que a gente consegue entender. A via preferencial, nada a ver. A via é faixa exclusiva de ônibus, nada a ver. Pode ultrapassar com cuidado? Não pode ultrapassar, porque ela é contínua. Está aqui, ó. É proibido ultrapassar, é verdade, nesse trecho. Além de saber que é proibido ultrapassar, dá para saber que é de mão dupla, tá? Porque ela é amarela. Amarela. Se ela fosse branca, aí o trânsito seria no sentido só, tanto de um lado quanto do outro. Mas sendo amarela, sentido duplo, a resposta é a letra D de dado. Quando há 2 linhas amarelas contínuas, lado a lado, o que isso significa? Bom, agora nós temos, se a linha é de cor amarela, é porque o trânsito vai e o trânsito vem. Já aprendemos isso, é mão dupla. E agora são 2 linhas no centro da pista, de cor amarela aqui, ó. Se as linhas são contínuas, é porque não pode ultrapassar. Isso nós já sabemos. E se elas são de cor amarela, é porque a via é de mão dupla.
É uma pista de aceleração? Não. Somente um lado pode ultrapassar? Somente é uma casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. A outra ela já estava errada também. A ultrapassagem é proibida para os dois sentidos. Veja bem, dois sentidos, ó, confirmando para a gente que sentido vai e sentido vem. E é proibida mesmo. Proibido para os dois. Tanto para quem está vindo quanto para quem está indo. A ultrapassagem é proibida. Essa é a resposta, letra C. Ao encontrar uma linha seccionada, tracejada. Seccionada e tracejada são a mesma coisa, tá? Inclusive, é comum a gente ver em prova usar os termos seccionada, tracejada, pontilhada ou interrompida. Pode ser qualquer um desses nomes. Seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida. Tudo é a mesma coisa. Encontrou essa linha no centro da pista, o que o motorista pode fazer? Gente, quando a linha é pontilhada, é porque pode ultrapassar. Quando ela é contínua, não pode ultrapassar. Essa é a informação básica do fato dela ser seccionada ou contínua. Ultrapassar com segurança ele pode, se as condições permitirem? Pode, certinho. Fazer retorno em qualquer ponto, ó, qualquer é casca de banana. Ele pode fazer um retorno. Imagine que isso aqui seja um acostamento, tá? Ele pode fazer um retorno aqui? Pode, porque a linha permite. Mas esse qualquer aqui, ó, é uma casca de banana, cara. E casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. E dessa vez ela é errada. Transitar entre faixas livremente. Entre faixas quer dizer, faixa é onde os veículos circulam. Aqui nós temos uma faixa, aqui nós temos outra. Eu posso transitar aqui no meio? Quem faz isso é motociclista, né? A depender da circunstância, até nem é problema. Mas um automóvel, um caminhão, por exemplo, ficaria transitando aqui entre as faixas de trânsito? Não vai. Parar sobre a linha? Você não vai parar no meio da pista aqui. Está fora. Letra A mesmo a resposta. O que o motorista deve fazer ao ver faixas zebradas pintadas no chão? Esse termo zebrada, você vai encontrar nas faixas de pedestre. Então, eu não sei se foi de propósito ou se foi por descuido, mas quem elaborou essa questão não colocou que tipo de faixa é essa. Poderia ser uma faixa de rolamento, uma faixa de trânsito, uma faixa de pedestre, mas zebrada normalmente vai fazer menção à faixa de pedestre. Vamos entender assim? Pintadas no chão, óbvio, porque faixa de pedestre é no chão. Nunca vi faixa de pedestre em placa. Bora ver então. Atravessar nelas para ganhar tempo. O motorista, se fosse o pedestre, tudo bem, mas o motorista pode atravessar nessas faixas zebradas, faixa de pedestre? Não. Parar para desembarque. Você pode parar sobre a faixa pedestre? Não. Evitar parar ou estacionar sobre elas. Essa é a resposta. Ou usar como área de espera. Você vai ficar ali em cima esperando alguém. Também não. Questãozinha tranquila. Letra C, a resposta. Qual o comportamento correto ao ver uma faixa contínua branca separando faixas no mesmo sentido? Aí misturou faixa aqui com faixa aqui. Só que quem elaborou essa pergunta, lembrando que essas perguntas são copiadas do Banco Nacional de Questões, que todos os Detrans do Brasil usam, não sou eu que elaboro essa questão, apenas copiei, estou aqui te ensinando, comentando ela. Quem elaborou cometeu um deslize, um descuido. Essa palavra aqui não deveria ser faixa, essa palavra aqui deveria ser linha. Linha contínua branca, separando as faixas no mesmo sentido. E aí eu quero aproveitar para explicar isso para você também não confundir linha com faixa. Aqui é faixa mesmo. Agora aqui em cima não é faixa, é linha. Bora lá? Nós temos aqui uma pista e nós temos veículo transitando aqui, veículo transitando aqui, veículo transitando aqui. Isso aqui são os fluxos de veículos, as direções. Aqui tem filas de veículos em cada setinha dessa. O espaço onde esses veículos estão circulando, ele se chama faixa de trânsito. Nesse caso aqui, essa pista precisa de 3 faixas de trânsito. E o que que divide essas faixas de trânsito? São essas linhas aqui. Nesse caso aqui, a linha é contínua, está dizendo. Então, eu vou desenhar essa linha aqui para você ver. Ó, contínua.
Ela é retinha, ela não é minhocada igual eu fiz aqui não, tá? Porque a minha mão não está muito firme aqui não. Fechou? Então nós temos aqui a faixa A, a faixa B e a faixa C. Ou, se você preferir, faixa da esquerda, faixa central e faixa da direita. Assim fica melhor, né? O Código de Trânsito sempre se refere assim, faixa da esquerda, central e da direita. Esses espaços, e tem a linha de bordo aqui também, né, que faz a margem da pista. Depois aqui já vem o acostamento. Esses espaços onde os veículos circulam é que são as faixas. Ó, vejam, no mesmo sentido. Está dizendo que é todo mundo na mesma direção, ó, todo mundo subindo. Agora, essa sinalização que vem pintada aqui no chão, dividindo uma faixa e outra, isso aqui não pode ser chamado de faixa. Isso aqui é chamado de linha divisória de fluxos. Esse é o nome dela, ou LFO, linha divisória de fluxo. Fechou? Então vamos ler de novo, agora que você entendeu a diferença de linha divisória para faixa de trânsito, corrigindo o erro aqui que quem elaborou a questão cometeu. Qual o comportamento correto ao ver uma linha contínua, branca, separando faixas no mesmo sentido? Nem precisava colocar branca, porque se o sentido é um só, as linhas têm que ser brancas. Inclusive, por isso que tem linha branca e tem linha amarela. Porque quando é amarela, vai e vem carro. Quando é branca, só vai, igual está aqui. Então, se o sentido é um só, colocar aqui que é branca é besteira, desnecessário, é redundante. Vamos lá. Qual o comportamento correto ao ver uma linha contínua separando faixas no mesmo sentido? Ele não pode ultrapassar. Ó. Estacionar no acostamento? Não pode estacionar no acostamento. Manter-se na faixa sem mudar de pista? Não vou nem dizer mudar de pista, porque faixa é uma coisa, pista é outra. Mas vamos lá, vamos deixar isso aqui. Ultrapassar o veículo à frente? Não pode ultrapassar, porque ela é contínua. Trocar de faixa rapidamente? Não pode trocar de faixa, porque a linha é contínua. A única que serve como resposta é a B de bola. Mantenha-se na faixa onde você está. Não mude de faixa. Não mude de pista. Fechou? B de bola, uma mini aula aí para você. Em uma via com faixas tracejadas brancas, aí que de novo a pessoa vacilou. Não é faixa, é linha. Linhas. Porque aqui ele está se referindo à sinalização que vem pintada no chão. Ele está falando até a cor, branca. Então não é faixa, é linha. Em uma via com linhas tracejadas brancas, o que o condutor pode fazer? Então bora lá, nós temos linhas tracejadas de cor branca. Se essas linhas são de cor branca, aqui está vermelho, né, gente? Porque a cor da minha caneta é essa. Se elas são de cor branca, a primeira coisa que eu entendo é que os fluxos ali é numa direção só. Porque a linha de cor branca, ela divide fluxos no mesmo sentido, na mesma direção. Ok? Outra coisa que eu entendo aqui é que se ela é tracejada, pontilhada, é que eu posso ultrapassar ou mudar de faixa. Esse veículo que está na faixa daqui, ele pode mudar para a do meio pode mudar para a da direita. Isso é permitido. Bora lá então? O que ele pode fazer? Ele pode fazer retorno? Não pode, porque se ele retornar aqui, ele vai pegar a contramão, né? Então não pode. Ele pode parar sobre as linhas? Você vai parar no meio do trânsito aqui? Não pode. Mudar de faixa? Pode. Desde que com segurança? Isso, coisa linda. Letra C a resposta. Transitar sobre o canteiro, porque às vezes tem um canteiro central dividindo pista, você não vai fazer isso também. Claro, né? Letra D está fora. Sobrou aí para a gente a letra C mesmo. Essa é a resposta. O que indica uma faixa de retenção antes de um semáforo? De novo, não é faixa, é linha. A sinalização de trânsito que vem no chão, a única que pode ser chamada de faixa é a faixa de pedestre. O resto é linha, chama de linha. Linha de retenção. Tem lá o semáforo está no vermelho. E você quer saber até onde que eu posso ir com o meu carro? Estou vindo aqui, até onde eu posso ir com o meu carro? Até onde tem a linha de retenção. Essa aqui é a linha de retenção. Linha, não é faixa de retenção. Ok. Local para pedestres atravessarem? Não. O local para o pedestre atravessar não é na linha de retenção. É na faixa de pedestre que vem logo depois da linha de retenção. Então não é local para pedestre atravessar. Ponto onde o veículo deve parar, ok, esse é o ponto limite, né? Ele pode parar antes se ele quiser. Ali é o limite, até ali. Se ele passar dessa linha de retenção, ele pode inclusive ser multado. Quando o sinal estiver no vermelho, é exatamente isso. Essa é a resposta. Local de aceleração, não. Faixa exclusiva para motos? Não. Até tem uma situação onde existe uma linha de retenção para os carros,
depois outra linha de retenção para as motos, depois é que vem a faixa de pedestre. Aí esse espaço aqui, onde as motos ficam, leva o nome de bolsão. Inclusive, isso tem sido perguntado direto nas provas com essas novas questões que vieram pelo CNH do Brasil. Tá? Então, aqui onde ficam as motos são os bolsões. No primeiro exemplo que eu desenhei, não tem esse bolsão. Em 99% das situações no trânsito, você não vai encontrar o bolsão aqui na frente, mas é possível que aconteça sim, ter duas linhas de retenção, uma para os carros e outra logo à frente para as motos. E aí, só depois da segunda linha de retenção, depois do bolsão, é que vem a faixa de pedestre. Nesse caso aqui, confirmando letra B de bola a resposta.